Olá, olá! Tudo bem com você? Bom, você já me conhece, eu sou a professora Rebeca Teles e estou com você rumo à nota 1000 do Enem. Bom, a gente já viu vários aspectos, a gente conseguiu entender a esse ponto a microestrutura da redação, a macroestrutura da redação, de forma bem objetiva, de forma assim bem esclarecedora, creio eu. E agora estamos na reta final das nossas aulas, né? Aulas essas que tem um total de 10 e hoje a gente vai dar início à aula 7. E essas aulas finais, na verdade, né? Iniciais não, já passaram. Essas aulas finais, mais especificamente a aula 7, 8 e a 9, a gente vai falar um pouco sobre as competências. Por quê? Porque não adianta, depois de tudo que a gente aprendeu, né, até agora, não entender como aplicar isso dentro do que vai ser cobrado, que é o barema. Né? E mais uma vez saliento que a redação do Enem, ela vale 1000 pontos e esses 1000 pontos ele é subdividido em 5 competências, tá? A gente já falou sobre elas nas aulas anteriores. Entretanto, a partir dessa aula 7, a gente vai detalhar, ver especificamente o que é cobrado de fato quando se fala da competência 1, quando se fala da competência 2 e assim sucessivamente, tá? Então, é extremamente importante que você dê uma olhada no material e lembrando, né, vale ressaltar que toda a nossa estrutura para montar as nossas aulas, ela veio de acordo com a cartilha do participante do Enem 2024. Ou seja, nada que a gente tenha dito aqui foi de modo aleatório, muito pelo contrário, foi baseada na cartilha do participante e nas redações nota 1000 que a gente também toma aí como experiência, né? Toma também como exemplo para que a gente consiga ver o que é que essa galera que está tomando nota 1000 está fazendo para que a gente possa tomar também, né? Conseguir chegar lá nesses tão sonhados 1000 da redação do Enem. Então, a gente vai ter, agora, a gente vai começar a tratar um pouco da competência 1. E essa aula, especificamente, essa aula 7, ela é muito interessante porque, como a competência 1, ela é muito mais baseada na gramática, né? Eu vou me estender um pouco a ela, tá? Vou detalhar um pouco do que é que esse Enem cobra baseado no barema que ele disponibiliza pra gente. Entretanto, eu vou trazer algumas dicas de como você melhorar, de como é que você pode melhorar, quais são os elementos que você pode aí estar se atentando para evitar perder ponto nessa competência 1, porque essa competência 1, de fato, é uma competência que ela detona com o candidato, né? Porque aí ela perpassa a questão apenas de você ter repertório, de você organizar as suas ideias. Ela fala de um erro muito comum, que é o erro da escrita, das regras gramaticais. E a gente que estuda gramática, a gente sabe o quanto a gramática é extensa, o quanto quando a gente vai falar de um determinado problema, né, de regras gramaticais. Eu sempre costumo dizer que você tem, quando você estuda um determinado assunto, você tem 2 regras, né, de como fazer. E tem 10 exceções à regra. E tem os casos facultativos, quando a gente vai estudar ali a questão da crase, né, por exemplo, é um excelente exemplo do que eu estou dizendo. Você aprende a regra básica, né, que não se usa a crase, né, a crase não acontece antes de palavras masculinas, mas aí você tem regras de literalmente não se pode ter, né, para além das palavras masculinas. E tem ainda os casos facultativos, ou seja, é muito trabalhoso de fato estudar, se ater a essas regras gramaticais. Entretanto, se a gente está buscando a nota 1000 no Enem, a gente vai precisar se atentar, porque de fato isso tem sido, nos últimos anos, um grande empecilho para as pessoas que vão aí fazer a produção textual no Enem, certo? Então vamos aqui começar a ver o que é a matriz, né, de referência vai dizer sobre essa competência 1. Bora lá? A imagem vai aparecer aí para vocês, certo? Pra gente acompanhar o que diz sobre essa competência 1 pra gente.
Bom, de acordo com a matriz de referência que vocês devem estar vendo aí, acho que a edição colocou aí o nosso barema aí na tela para vocês. O que acontece? Esse barema da redação do Enem, da competência 1, ela é dividida em 5 pontuações, tá? 0, 40, 80, 120, 160, na verdade 6. 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Eu vou para os extremos, tá? 200 pontos, é muito difícil hoje, nessa altura do campeonato, em 2025, um candidato tomar 200 pontos na competência 1. É uma das competências, assim, que os corretores ficam mais atentos na hora de pontuar, tá? Então, ela diz que demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Perceba que aqui tem 2 aspectos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Ou seja, se a pessoa eventualmente errou uma coisinha ali e esse erro foi uma coisa, sei lá, por nervosismo, né, que pode acontecer, há a possibilidade ainda dessa pessoa tirar 200 pontos, tá? Dentro desses critérios. E o critério 0, né, eu vou falar só dos extremos, demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal na língua portuguesa. Gente, isso acontece. É raro, mas acontece, né? Existem pessoas, pense, a gente não tá falando numa escala regional ou de município, a gente tá falando em escala nacional. Então, o que existem de pessoas, por exemplo, disléxicas, né, que tem problemas na escrita, que não são laudadas, que não tem laudo, que não tem acesso, né, a um tratamento, a um diagnóstico, e vão mesmo assim fazer a prova do Enem e não tem uma grafia, sabe? Tem uma letra totalmente ilegível, né, decorrente de vários problemas. Então, existe essa possibilidade e essa pessoa vai tomar 0, né? Eu sempre brinco nas minhas aulas, né? Eu digo que corretor não é tradutor. Então, desde a questão da legibilidade da letra, isso aí já é um fator para se levar em consideração na competência 1, certo? Então, nesses 2 extremos, a gente tem 40 pontos, 80, 120, 160. Então, é uma competência aí em que, de fato, é muito difícil tirar 200 pontos, até porque agora, em 2024, a gente só teve, acho que 12, se não me engano, redações de nota 1000. Mas também o 0, eu também acho um pouco mais difícil, né? Mas, de fato, a galera fica bem meieira nessa competência 1. Então, perceba que quando eu fiz a leitura da pontuação de 200 pontos, tem algumas palavras que a gente precisa se atentar para a gente saber, entender o que é que se espera. Primeiro que ele fala aqui, escrita formal da língua portuguesa. Bom, a escrita formal, o que é isso, Rebeca? Escrita formal da língua portuguesa. Olha só, a língua, né, o nosso idioma, ele é vivo, ele é um organismo vivo, ele vai tendo alterações, né? A partir do momento que a sociedade evolui, a língua também ela vai evoluindo, o idioma ele vai evoluindo. Olha aqui hoje, quantas palavras aí, desde o período da pandemia até então, surgiram por conta desse contexto social? Quantas coisas, quantos comportamentos foram difundidos aí que a gente não tinha anteriormente por conta de que a sociedade precisou mudar, né? O exemplo da nossa educação agora, do nosso ensino, eu estando aqui na minha residência, você estando aí na sua residência, no seu trabalho, independente do lugar, tendo essa aula, isso já é uma realidade, né? Isso daqui já nos mostra que, de fato, as coisas, elas vão evoluindo, a sociedade vai evoluindo e os modos de se acompanhar essa mudança vai precisar existir. E a comunicação é fortemente atravessada pelas mudanças sociais, né? Porque a comunicação é aquilo que vai fazer com que a gente interaja com o mundo à nossa volta. Então, se o mundo à nossa volta evolui, essa comunicação ela também precisa evoluir, ela também precisa mudar. E a língua, né, o idioma de um país vai também precisar acompanhar essas mudanças. Por exemplo, hoje a gente não fala vossa mercê. A gente sabe que o vossa mercê, por exemplo, é extinto, ele teve uma
uma mudança, e hoje é o que a gente chama de você, que em alguns lugares não é nem mais você, é ser. Vem cá, você vai. Isso daí é errado? Não, é a língua evoluindo. Entretanto, quando o Enem traz que a escrita ela deve ser uma escrita formal da língua portuguesa, aqui ela já nos dá duas informações. Se você, porventura, for um estrangeiro e está querendo, né, tá morando no Brasil, está tendo acesso, né, à vida social do Brasil, vai fazer Enem. Ah, eu sou espanhol, então a minha língua materna é espanhol. Então eu vou escrever a redação formal, mas na língua espanhola. Não pode, porque o que é solicitado aqui, o que será avaliado é a escrita formal da língua portuguesa. Então já tem essa informação de idioma, certo? E a outra informação importante é escrita formal. E assim, infelizmente, a gente não tem tempo hábil, né, para dar uma aula de linguagem, língua, comunicação, mas só a grosso modo, o que seria essa escrita formal da língua portuguesa? Primeiro a gente precisa pensar, eu gosto muito de trazer essa analogia, que eu gosto de pensar que a língua é como a nossa roupa. Quando eu falo língua, eu tô falando de idioma, tá? Então, a língua é como uma roupa. Como assim, Rebeca? A língua é como uma roupa? Você precisa adaptar a sua vestimenta a depender do contexto em que você esteja inserido. Por exemplo, você vai para um coquetel onde o traje seja esporte fino. Provavelmente, eu não estou lhe vendo, mas eu acredito que a roupa que você está aí não seja a roupa adequada para ir para esse evento, uma vez que inclusive foi solicitado, foi especificado o traje que você deveria usar. Você não vai para um casamento da mesma forma que você vai vestido para ir para um clube. Por quê? Porque em contextos diferentes a gente precisa adequar a nossa vestimenta. Isso é muito natural. Pronto, a língua a gente faz a mesma coisa. Então assim, você pode estar aí agora no ambiente familiar e aí você vai solicitar alguma coisa à sua mãe ou alguém muito próximo. Você não vai fazer uma solicitação formal, né? Ah, pega aí um copo d'água. Você vai falar dessa forma, né? Uma coisa, pô, ô mãe, pega aí por favor um copo d'água pra mim, na moral. Olha aí, já trouxe uma gíria, tá? Mas se eu fosse pedir essa mesma água no meu ambiente de trabalho ao meu chefe, eu não pediria assim, sei lá, dá exemplo, tá? Senhora Rebeca, por favor, você poderia, quando voltar, trazer um copo de água para mim? Muito obrigada. Ou seja, eu pedi a mesma coisa. Entretanto, com textos diferentes, eu mudo a forma com a qual eu peço. Por quê? Porque a gente precisa adequar o nosso idioma, a nossa língua, tá? A depender do contexto, a depender quem seja aí nosso receptor, a depender do lugar em que a gente se enquadre, enfim. Então, quando o Enem diz modalidade escrita formal, ele está justamente indicando ao candidato a roupa que ele deve utilizar aqui para fazer essa escrita. Ou seja, claro que não é a roupa, é a escrita. Ele está dizendo para o candidato que ele quer desse candidato não essa norma informal. Ele não quer que o candidato utilize gírias, né? Essas expressões regionais, nada disso. Por quê? Porque ele quer a escrita formal. E quando a gente pensa na questão da formalidade da língua, a gente está pensando numa língua mais pautada nas regras gramaticais, tá? Que respeite as pontuações, que respeite as convenções da escrita, que respeite ali os elementos sintáticos quando a gente formula um parágrafo. Então, ele está dizendo exatamente isso para o candidato. Olha, eu quero que nessa escrita você utilize a escrita formal da língua portuguesa e não a informal, que é essa que a gente usa muito mais comumente no nosso dia a dia. Beleza? Então, nessa competência 1, o Enem ele vai dividir em 2 grandes critérios para poder avaliar. E aqui também ele traz essa informação no baremo. Ele diz assim, ó, desvios gramaticais ou de convenções da escrita. Não são as mesmas coisas, certo? São perspectivas diferentes do mesmo erro, mas não são as mesmas coisas e é isso que a gente vai ver agora. Quando o Enem traz essa dicotomia, tá, entre desvio e falhas gramaticais, o que ele está querendo dizer pra gente? Ele está dizendo
que ele divide essa competência 1 nesses dois elementos. E assim, esses dois critérios, eles se expandem, tá? São tipo polvos aí que você fala de desvios, mas você tem aspectos a considerar quando a gente fala de desvios. Então, o Enem nessa competência 1, ele vai avaliar dois aspectos. Um aspecto que ele vai chamar de falhas gramaticais e o outro aspecto que ele vai chamar de desvios, certo? E aí a gente vai tentar destrinchar o que são cada um deles para que a gente consiga percebê-los, tá? E tentar, obviamente, evitá-los na hora da nossa escrita lá, da nossa produção textual. Então, o que é que o Enem fala quando ele aborda a questão de desvios gramaticais? Bom, quando ele fala de desvios, ele abre dois grandes parênteses, tá? Ele fala de convenções de escrita e fala de escolhas de registro. Primeiro eu vou falar um pouco das convenções de escrita, tá? O que é convenção? Convenção é aquilo que já está normalizado. E assim, tudo que está normalizado, tudo que é regra da língua portuguesa, estará na gramática normativa, né? O que é uma gramática, gente? A gramática é o manual da escrita, tá? Porque a escrita, a gente de fato precisa ter esse cuidado. E assim, quando eu era estudante, que eu também já fiz Enem, tá? Eu não sou velha, sou novinha. Tá bom, não muito nova, mas também não muito velha. Mas assim, isso era uma coisa que eu sempre ficava em dúvida, né? Poxa, todo mundo acaba dominando a língua portuguesa, né? Por mais que a gente pense que sejam difíceis, que seja difícil, melhor dizendo, na verdade hoje eu não digo que português é difícil, tá? É complexo. Eu sei, eu entendo, né, que quando a gente fala de difícil, a gente tá falando dessas minúcias, né? Dessas regras gramaticais que às vezes faz com que a gente fique doidinho da Silva. Eu tô falando isso também como professora, tá? É muita coisa para gravar, é muita coisa para estudar, são muitas miudezas, assim, pra gente dar conta, e a gente não dá conta. Então, se você acha que você não é tão bom assim na língua portuguesa, a gente também se bate também, tá? Então, não é uma exclusividade sua. Mas, assim, ela é complexa, certo? Eu entendo que a língua portuguesa, ela de fato, ela tem a sua complexidade, e essas regras gramaticais, elas existem em qualquer idioma, tá? Então não é uma particularidade da língua portuguesa. Agora, claro que tem línguas que elas são, elas têm outros elementos que talvez sejam mais simplificados do que a nossa, mas cada qual na sua demanda, certo? Então, quando a competência 1 avalia os desvios, né, o que ela está dizendo? Ela está dando conta de dois elementos dentro desses desvios gramaticais. Ela vai olhar essas convenções da escrita. O que são convenções da escrita? É a forma de se escrever. E aqui é bem interessante porque vai de acordo com a palavra mesmo. Então, aqui, ela, nesse aspecto, quando ela fala de convenção de escrita, o que ela olha? O que ela vai avaliar do candidato? Ela vai avaliar a questão da acentuação gráfica, ela vai avaliar a acentuação, ela vai avaliar ortografia. O que é essa ortografia? Ortografia é a escrita correta das palavras, né? Será que esse candidato, ele sabe escrever corretamente? E assim, essas convenções de escrita, depois da pandemia, meu Deus do céu, é um problema. Porque as pessoas, elas digitam muito, né? Nós, vou me incluir também, a gente tá ali, o tempo todo a gente tá digitando. E aí a gente tem facilitadores, né? A gente tem aí corretores automáticos, a gente tem as abreviações, a gente tem os emojis. Então a gente tem vários facilitadores que muitas vezes dispensam de nós essa responsabilidade de ter essa escrita organizada, de ter essa escrita correta. Né? Não quero escrever, mando áudio, né? A oralidade, ela é muito mais fácil pra gente, né? Porque é algo que a gente tá ali a todo instante. Mas a escrita, ela tem as particularidades que vão fazer com que a gente se distancie delas, né? Mas
a gente precisa, é um conhecimento que é aqui. Você está querendo adentrar num espaço acadêmico. Um espaço acadêmico vai ser um lugar que você vai precisar ter conhecimento dessa escrita, né? Não só para utilizá-la escrevendo, mas na leitura de textos críticos, né? Então, esse conhecimento, apesar de ser extenso, apesar de ser metódico, complexo, ele vai fazer o diferencial na sua vida aí acadêmica como estudante, tá? Guarda isso aí que eu tô falando. Então, ortografia, a escrita correta das palavras, questão do hífen. Essa questão do hífen é interessante porque ela tem dois aspectos. Ela tem as palavras, né, que às vezes são palavras compostas e aí precisam de hífen ou não. E aí a gente teve o último acordo ortográfico, que se não me engano foi a partir de 2019 ou 2016 que ele foi validado de fato, e a gente teve regras de utilização de hífen por palavras compostas, então isso ainda dá um pouco de bug na cabeça das pessoas, mas isso é cobrado. Então o hífen ele é cobrado em dois aspectos. Nesse processo, né, de palavra composta por hífen, quando colocar ou quando não colocar, e ainda tem a questão do que a gente chama de translineação, né, que é a separação silábica, né? Ou seja, o que é a translineação? Sabe quando você está escrevendo ali, vai dar a margem direita, e aí você precisa dar prosseguimento àquela palavra, só que na outra linha, porque não vai dar. Então você vai botar o hífenzinho ali para poder continuar aquela mesma palavra na outra linha. Tem gente que erra muito nisso. Por quê? Porque a gente tem casos de dígrafos, por exemplo, dígrafos que se separam, dígrafos que não se separam. Às vezes a pessoa separa errado mesmo, sei lá, vou dar um exemplo, a palavra é casa. Aí a pessoa tá vendo que não vai dar para escrever casa na linha toda, aí bota o C, hífen, continua asa, tá errado. Porque não existe sílaba na língua portuguesa que só tenha consoante. Existe sílaba na língua portuguesa que só existe vogal. Isso é uma possibilidade. Por exemplo, açúcar. Se você for fazer a separação silábica do açúcar, fica açúcar. É uma palavra trissílaba. Entretanto, a gente não tem caso na língua portuguesa de palavras que, quando a gente vai separar a sílaba, só tem a consoante. Ah, mas eu separo e funciona. Tá errado. Eu tô dizendo uma regra, não existe isso na língua portuguesa, tá? Então, é uma questão que a gente acha que é besteira, mas que vale como contagem aí para a competência 1, tá? Questão de letra maiúscula e minúscula. Gente, na língua portuguesa a gente tem regras para a utilização da palavra, da utilização de palavras com letras maiúsculas e minúsculas. Quer ver, por exemplo, a gente tem as abreviações e a gente tem as siglas. O que é abreviar? Abreviar é reduzir. Então, por exemplo, meu nome, eu sou professora. Se a gente quiser abreviar professora, a gente vai botar o PROF e vai botar aquele Azinho pequeno. Mas assim, se essa abreviação for ao longo da frase, não precisa vir com letra maiúscula, a não ser que ela venha no início de frase, porque início de frase se começa com letra maiúscula. Mas fora isso, não é para se colocar essa abreviação em letra maiúscula. Por quê? Porque a abreviação é só reduzir. Entretanto, as siglas a gente precisa colocar com letra maiúscula. Por quê? Porque cada letra representa uma palavra. Por exemplo, IBGE. O pessoal adora citar o IBGE nas redações. IBGE, todo com letra maiúscula. Por quê? Porque é uma sigla, ó. Instituto Geográfico Brasileiro, IBGE, não. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ou seja, cada letrinha dessa remonta a uma palavra, a algo muito maior. Então, isso daí, Rebeca, mas isso conta, gente. É erro de convenções da escrita. Supõe-se que um candidato que vai fazer a prova do Enem, ele já saiu do ensino médio, né? Ou tá saindo agora, ou já saiu. Então, supõe-se que ele já tenha o domínio dessa modalidade escrita da língua portuguesa, tá? Translineação, essa questão da gente saber separar a sílaba mesmo, ó, aquele conteúdo de alfabetização é requerido aqui. E o acento grave, que é o caso da crase na língua portuguesa, tá? Acabou? Não. Quando a gente fala de desvios, a gente fala de dois aspectos. Primeiro, das convenções de escrita. Tudo que eu falei tá dentro do pacote das convenções de escrita.
Mas ainda tem um outro problema na questão dos desvios. Além das convenções de escrita, que foram todas essas que eu elenquei, temos um problema chamado escolhas de registro. Como assim, Rebeca? A gente tem, a grosso modo, 2 registros da língua. O registro formal e o registro informal. Você já sabe o que é o registro formal. É aquele que a gente utiliza a língua de uma forma mais correta, de acordo com a gramática normativa. E tem aí esse registro mais informal, né, que é quando a gente está num ambiente mais de boa, né, um ambiente com pessoas que a gente tem familiaridade, um ambiente mais intimista, que a gente pode utilizar palavras sem ter que estar se preocupando tanto com essas regras gramaticais, beleza? E aí essas escolhas, elas são importantes, porque existem expressões que as pessoas colocam, às vezes na escrita, inclusive eu até tenho aqui, deixa eu ler aqui para vocês um exemplo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de uma redação, de um trecho de uma redação do Enem, tá? Vou falar dos indígenas, não posso esquecer. Não, sério. Quando você ouve essa frase, parece que a pessoa tá escrevendo ou parece que a pessoa tá falando com você? Peraí, vou falar de um negócio aqui. Isso é marca de oralidade. Então, quando você vai fazer um texto escrito, dissertativo argumentativo, para ser avaliado no Enem, você vai precisar escolher, né? Fazer essas escolhas, ter cuidado com essa marca de oralidade que muitas vezes fica presente no nosso texto, tá? Escolhas lexicais. O que são escolhas lexicais? Elas precisam ser precisas. Como assim, Rebeca? Você precisa escolher a melhor palavra para falar daquilo. Vou te dar um exemplo aqui de um outro trecho. Deixa eu anotar aqui. Vocês sabem que eu escrevo, porque senão eu perco meu pensamento. Olha um outro exemplo. Também retirado de uma redação do Enem. Entre as partes do Peru e Bolívia, suas histórias foram mortas através principalmente da chegada dos colonizadores que cometeram suicídio cultural para que seus costumes fossem primários. O que acontece, gente? Por mais que eu tenha entendido o que a pessoa quis falar, ela não escreveu dessa forma. Então, o seu corretor, ele não vai avaliar pelo que poderia ser, ou pelo que ele acha, porque assim, eu acho que a pessoa quis colocar uma outra coisa, mas ela pode não ter essa pretensão e achar que é isso aqui mesmo, suicídio cultural, tá? Então, o corretor, ele não avalia pelo que ele pensa, ele avalia pelo que está escrito. Então, por que a gente tem que ter muito cuidado com as escolhas? E aí é uma coisa que eu sempre digo, na dúvida, não coloque. Tá com dúvida de algum termo, tá com dúvida de alguma palavra, tenta optar por outra que você realmente conheça, que você tenha essa certeza para que você não possa cair aí no risco de dar errado, certo? Pode acontecer como esse caso. O que acontece? Eu entendo, né, que a pessoa aqui que escreveu essa redação estava querendo falar dessa questão de que o que aconteceu aqui no Brasil, né? Os indígenas já estavam aqui, as comunidades indígenas já existiam aqui como sociedade, né, aqui no Brasil, e quando os portugueses invadiram, né, as nossas terras, o que eles fizeram? Eles tentaram, de certo modo, matar, né, a nossa cultura. Por quê? Porque quando eles tentaram ali catequizar os indígenas, por exemplo, eles estão dizendo o quê? Olha, a sua religião não serve, a que serve é a nossa. Então, isso é uma forma, sim, de matar aquela cultura, né? A religiosidade faz parte da cultura de um povo. Então, eu entendo que esse candidato, ele não quis falar suicídio cultural, ele quis falar de genocídio, porque o que seria suicídio cultural? Os próprios indígenas matando a sua cultura, né? Em detrimento aí, em favor de querer, a partir daquele momento, se aprofundar na cultura, tomar para si a cultura dos portugueses. E não foi isso que aconteceu. Então, esse processo, ele tem um nome sim, mas não é suicídio cultural, é genocídio cultural. Quando um determinado povo tenta ou consegue, muitas vezes, infelizmente, é algo que a gente tem aí conhecimento histórico sobre isso, a gente tem um genocídio cultural.
certo? Mas suicídio cultural não, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, esse candidato até construiu legal, mas teve esse erro aí dessa escolha lexical, que foi uma escolha lexical totalmente imprecisa, e acaba contradizendo aquilo que ele está tentando argumentar. Então, esses dois aspectos, vamos recapitular aqui. Quando a gente fala dos desvios, a gente fala de dois grandes aspectos, que são as convenções de escrita e a questão das escolhas de registro. Essas convenções da escrita, elas se abrem, tá? E aí ela vai falar da acentuação, ortografia, hífen, papapá. E essas escolhas de registro falam justamente do candidato ter em mente que naquele momento ele vai precisar optar pela norma padrão da língua portuguesa, né? Então ele vai precisar retirar marcas de informalidade, retirar marcas de oralidade e ele vai precisar fazer escolhas lexicais. Quando a gente fala de léxico, a gente está falando de palavra, ou seja, o candidato ele precisa escolher as melhores palavras para colocar aqui. E aí, só um adendo, quando eu falo em melhores palavras, eu não tô querendo falar de palavras difíceis não, tá? Eu tô falando daquelas palavras que a gente precisa ter certeza de que são aquelas, como no exemplo aí anterior que nós vimos que ficou totalmente inadequado a expressão suicídio cultural, beleza? Agora vamos para as falhas gramaticais. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, porque o negócio tá extenso hoje, viu? Bom, beleza. Quando a gente fala de falhas gramaticais, o que é que a gente está falando? Já que a gente separou aí, a gente não, na verdade o Enem, né? Ele separou aí falhas gramaticais dos desvios. Bom, as falhas gramaticais, ela fala de uma questão mais da aplicação das regras, da organização das sentenças linguísticas, né? Então, por exemplo, você saber especificamente o que é que seriam essas falhas gramaticais. O que é que o corretor vai avaliar de você? Questão de truncamento, questão de justaposição, questão de excesso, duplicação ou ausência de palavras, né? Ou seja, a questão dos elementos sintáticos. Questão de regência, você já deve ter ouvido regência verbal, regência nominal. Questão de concordância verbal, concordância nominal. Questão de pontuação, olha, utilização de vírgula. A questão de você colocar ali aquele pontinho para dar continuidade, né, à sua ideia. Questão de emprego dos pronomes, questão de paralelismo sintático, ou seja, todos esses aspectos são olhados aí nas falhas gramaticais. E esses aspectos, eles falam, assim, bem de uma forma genérica, da questão das regras, das constituições dos parágrafos, dos períodos, né, de como você coloca, organiza as palavras dentro de uma sentença ali linguística, beleza? Então, a competencial, ela vai tratar sobre isso. E assim, o que eu tenho a falar? Algumas coisas que eu percebo muito, tá? Alguns cuidados que vocês precisam tomar. Existem alguns termos que são muito utilizados, muito mesmo, e que o candidato precisa se atentar por conta da utilização. Vou dar exemplo. Gente, o pessoal adora utilizar a palavra mesmo. Mas como é que utiliza? Ah, Rebeca, mas mesmo, a palavra mesmo não existe? Existe e tá certíssima, né? Entretanto, o mesmo ele tem uma funcionalidade e é muito diferente da que o pessoal utiliza. Normalmente, como é que as pessoas utilizam a palavra mesmo? Vou dar um exemplo. O professor cancelou a aula. O mesmo precisou fazer uma reunião de emergência. Esse mesmo que foi utilizado aí está se referindo a quem? Professor. Entretanto, não é essa a verdadeira utilização da palavra mesmo, que também tem a sua variação mesma, né? Não é. A gente, para fazer aqui uma utilização correta, para ficar direitinho esse enunciado linguístico, o ideal seria fazermos da seguinte forma. O professor cancelou a aula, ele precisou fazer uma reunião de emergência. Ou seja, perceba que a gente utilizou um pronome que retoma um termo que já foi mencionado, que no caso é professor. Ah, Rebeca, e quando é que eu devo utilizar a palavra mesmo? A gente utiliza a palavra mesmo para poder
confirmar alguma coisa, como pronome demonstrativo, né, como advérbio. Então, deixa eu ver aqui um exemplo, pra gente ter a noção, né? Porque às vezes, gente, a gente fala muita coisa e na hora de dar um exemplozinho fica meio complicado. Deixa eu ver aqui um exemplo. Caramba! Um exemplo correto, peraí. Eu mostrei o erro, mostrei como não utilizar. Aqui, ó. Ela mesma cuidou de todos os detalhes da festa. Então, quando a gente coloca esse mesmo aí, eu não tô utilizando para retomar nada. Eu tô utilizando para afirmar, confirmar. Ó, foi ela mesma, ó, que cuidou, né? Outro exemplo aqui. Durante minha permanência no hotel, ocorreu o mesmo, né? Ou seja, ocorreu a mesma situação, tá aí fazendo uma equivalência, né? Deixa eu ver aqui outro exemplo. Mesmo que estivesse sob intensa pressão, o candidato conseguiria completar toda a prova e obteria um bom resultado. Aquele já é advérbio. Então, assim, perceba que nenhum dos exemplos que eu dei, ele foi utilizado para retomar algo que já foi dito, tá? Por quê? Porque essa não é a função da palavra mesmo, certo? Então, assim, essa é uma palavra, assim, se pudesse, Rebeca, me diga aí uma palavra que o pessoal erra muito, mesmo assim, estaria em uma das primeiras posições no ranking. Outra palavra que o pessoal ama utilizar é onde. Meu Deus, o pessoal adora utilizar onde, né? Sei lá. São tantos exemplos errados aqui que eu não consigo dizer um. Aqui tem, ó. Tem aqui, peraí, ó. Assistir ao espetáculo onde o vilão vira o mocinho. Na oralidade, isso é muito de boa, mas na escrita a gente precisa ter esses cuidados. Por que o onde tá errado? Porque o onde, gente, coloca isso na mente de vocês. A gente só utiliza onde quando estivermos nos referindo a lugar, certo? Então, se esse referente não for lugar, a gente não vai utilizar onde. Então, quando você fala assim, assistir ao espetáculo onde o vilão virou mocinho, esse onde, a Rebeca tá falando de espetáculo? Não tá se referindo a espetáculo. Por quê? Porque o espetáculo mas espetáculo é lugar? Não. Espetáculo é uma apresentação. Talvez se tivesse o lugar desse espetáculo, beleza, poderia utilizar como referente, mas aqui não está se referindo a um lugar, ao lugar onde ocorre o espetáculo, e sim desse evento que é o espetáculo. Então, está inadequada a utilização do onde. Como é que a gente poderia utilizar o onde de uma forma correta? Olha aqui o exemplo. Fiz matrícula na academia onde meu irmão treina. Ou seja, esse onde se refere à academia, ao lugar, né, onde fica aí essa academia onde meu irmão treina. Então aí estaria correto a utilização do onde. E outro elemento assim que aparece muito, né, com erro, é a questão da utilização do a como verbo, há de haver, H-A, certo? Então, gente, olha só, quando a gente utiliza esse H-A, tenham muito cuidado porque ele é do verbo haver. E muita gente utiliza ele apenas com A, sem o H. Então, tenha muito cuidado quando você for utilizar o A com H-A e acento agudo do verbo haver, que aí ele pode significar existir, pode indicar aí passagem de tempo, pode indicar uma situação passada. Olha aqui os exemplos. Nós chegamos a 10 minutos. Perceba que esse H aí, esse A, ele é do verbo haver no sentido de que faz 10 minutos que nós chegamos. Ele mostra aí uma ideia de temporalidade, tá? Ou eu nasci há 10 mil anos atrás, ó, passado, remota passado. Então, a utilização correta do A no sentido do verbo haver seria essa, certo? Outros aspectos aqui que eu quero falar, né? Vou passar aqui rapidinho, mas vou falar aqui pra você. Ortografia, tenham muito cuidado com a questão da grafia das palavras corretas, tá? Mais uma vez ressalto que não grave uma palavra difícil.
Ah, vou pensar numa palavra difícil para poder escrever na hora da redação. Eu já vi muito disso, de pessoas pegarem palavras assim totalmente esdrúxulas, complexas, que ela mesma não sabia, mas gravou porque achou que isso poderia enaltecer a sua nota na redação do Enem e ficar totalmente em desacordo. Por quê? Porque às vezes grava a palavra, mas não grava o significado, não sabe o sentido, né? E aí isso vai afetar a coerência do seu texto. Por quê? Porque o sentido da palavra às vezes não tem nada a ver com o que você está ali argumentando. Então, tenham muito cuidado na hora de utilizar palavras. Já falei isso, mas reforço. O que você não sabe, o que você não tem certeza, você não coloca, tá? Não invente moda na redação do Enem. Acentuação gráfica, né? Cuidado com a questão da acentuação gráfica. A gente tem regras e aqui eu vou falar uma coisa interessante. Na língua portuguesa, a gente não tem tantos acentos gráficos como a gente acha. Quais são os acentos gráficos que vocês acham que nós temos? Agudo, circunflexo e o acento grave. Só isso. Ah, Rebeca, e o tiozinho? O tio, gente, ele não é um acento gráfico, porque o acento gráfico, ele vai indicar a questão da fonética, né? A questão da marcação da sílaba tônica. E o tio, ele não faz isso. O tio é só uma marca de nasalização. Ele vai dizer que, por exemplo, aquele A de cão, porque tem o tiozinho em cima, ele é nasalizado. Então, ele não vai ser pronunciado como A de águia. Ó, águia. Ó o A. Eu abro bem a boca para poder pronunciar. Ó, águia. Agora, o A de cão já é mais fechadinho. Ó, cão. Percebe? Então, eu consigo fazer essa distinção porque tem o tio em cima do A e eu consigo ter esse entendimento. A gente tem uma coisa muito interessante. Existe discurso, né? Existem aí alguns pensamentos, alguns discursos que vão trazer a questão da língua neutra. E assim, eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Não vou trazer o que eu penso, porque eu tenho o meu pensamento quanto pessoa física, tá? Eu, Rebeca, no meu pessoal, mas eu preciso, nesse momento, dar o meu parecer, digamos assim, como uma pessoa especialista na área, tá? Então, como profissional, a gente segue o que o edital, o que o Barema diz pra gente. Então, o que é que no Barema do Enem tem? Norma padrão da língua portuguesa. Então, assim, independente da nossa ideologia, independente do que a gente pense na nossa pessoalidade, no nosso íntimo, a língua neutra, a linguagem neutra, ela não existe na língua portuguesa, tá? Na verdade, o que existe como neutro, que não é neutro, né? Mas o que existe como neutro seria sempre o masculino. Então, por exemplo, se você tá no ambiente em que você tem 1000 mulheres e um homem, e você quer se referir de uma forma genérica, né, para que abarque tanto as 1000 mulheres como um homem, você vai precisar se referir no masculino e plural. Por quê? Porque na língua portuguesa, quando você tem essas generalizações, elas tendem, e aí você tem gêneros diferentes, né, homens e mulheres, você vai precisar generalizar sempre no masculino para dar conta e abarcar todos os dois gêneros ali, beleza? Então, esse negócio de linguagem neutra não é o momento para vocês debaterem na hora de escrever o texto de vocês na redação, certo? Então, todes, botar todos com X, né? Enfim, não faça isso no Enem, porque isso não funciona. E aí o exame, ele está extremamente respaldado, porque ele diz norma padrão da língua portuguesa e na gramática normativa a gente de fato não tem esses vocábulos aí. Bom, regras de acentuação são essenciais para a gente aplicar na hora da redação do Enem, tá? Então, assim, digo que se você tem alguma dificuldade, a minha sugestão é que você pare um pouquinho, tá? Para dar uma relembrada nesse conteúdo, certo? A gente teve uma mudança aí, mais uma vez, ressalto isso, não lembro se foi em 2016 ou 2019, que o acordo ortográfico, ele entrou em vigor e muitas coisas mudaram, principalmente no que tange aí a questão da acentuação gráfica, né? Palavras que antigamente eram acentuadas, hoje já não são. Então, tentem dar uma olhada nessas regras, porque é bem interessante e vai lhe ajudar muito na questão da norma padrão da língua portuguesa.
Deixa eu ver aqui. Tô dando uma olhada, tá? Aqui, vocês também vão ter acesso. Ele passou a vigorar em 2009, o nosso acordo ortográfico de 1990. Lembrando que quando a gente fala de acentuação, a gente está falando daquele conteúdo bem antigo, né? Que a gente aprende lá no primeiro ano, do Fundamental 2. Fundamental 2? Antiga alfabetização, ó. Oxítona, paroxítona, proparoxítona e as palavras monossílabas átonas e tônicas. Então, dá uma olhada nisso, porque vai ser muito útil para vocês. Gente, outra questão assim que vale ressaltar. Hífen, tá? Assim, o hífen, ele tem regras para ser utilizada e para não ser utilizada, principalmente quando a gente tem prefixos, certo? Então, dá uma olhadinha, né? Porque a questão do hífen em prefixos iguais, né? Prefixo e a palavra vai começar igual. Tem toda uma regra aí da utilização do hífen, então dá uma olhada. Deixa eu ver. Crase, gente. Esse de crase, eu vou falar assim bem rapidinho, tá? Obviamente que vale muito a pena você dar uma olhada em crase. Não é um assunto difícil, mas é aquela coisa. Tem uma regra básica e tem 10 nunca, mais 3 facultativos, ou seja, dá pra você dar uma olhadinha nesse conhecimento, tá? É interessante. Na verdade, eu vou dizer aqui vou fazer uma grande revelação pra você. Sempre quando eu digo isso, a galera fica, assim, como se estivesse descobrindo coisa do outro mundo, mas eu confesso que eu também fiquei assim quando eu aprendi. Na verdade, a crase não é esse acentozinho aqui, tá? O nome desse acento é acento grave, tá? O que é crase, então, Rebeca? Crase é a junção de 2 As. Um A que é preposição e um A artigo feminino. Por isso que isso só acontece antes de palavra feminina. Porque assim, o que é que acontece? A crase, o que é que essa crase, esse nome crase quer dizer, já que não é o nome do acento? Crase é essa fusão, é esse fenômeno da língua portuguesa que vai dizer que ali as palavras elas foram fundidas em uma coisa só. E o acento grave em cima do A é justamente para mostrar para aquele leitor, né, que quando ele lê aquele texto, aquele A ele não está sozinho. Na verdade, ele é a união de 2 As. Um A que é preposição, e aí foi exigido pela palavra que vem antes, e ele tá ali porque a palavra que vem depois é um substantivo feminino, e antes de substantivo feminino a gente vai utilizar o artigo feminino, né, no caso o A. Então, ou uma também pode ser, mas no caso aqui pra gente o A. Então, aquele acento grave vai indicar para o leitor que ali são 2 As ao invés de um só. Olha que interessante. Aí, assim, a crase, gente, a gente tem várias regras, né? A gente tem aqui, por exemplo, a crase, o basicão da crase não ocorre crase antes de palavra masculina. Por quê? Porque olha o que eu falei pra vocês, é a junção de 2 As. Um A preposição e o outro A artigo feminino, né? E a gente não vai utilizar um artigo feminino antes de uma palavra masculina. Você não vai dizer a menino, você vai dizer o menino ou a menina, beleza? Então, essa ocorrência, a regra assim, mais basicona de crase é essa. Não ocorre crase antes de palavra masculina. Aí você vai ter aqui os outros nunca, né? Nunca vai acontecer antes de pronome de tratamento, entre palavras repetidas, por exemplo. Ele saiu mão a mão comigo. Tipo, ó. Esse mão a mão é uma expressão que tem composta por 2 palavras repetidas. Esse A não leva crase. Antes de verbo, enfim, tem todas aí as regras de nunca acontecer crase, tem as de sempre, e como eu disse, ainda tem os casos facultativos. O que é algo ser facultativo? É algo que pode ser ou não, ou seja, pode ser utilizado ou pode não ser utilizado, e aí é facultativa, fica a escolha de quem está escrevendo colocar ou não. Beber um pouquinho de água, eu tô falando como que? Falei demais, viu? Deixa eu ver aqui.
sobre isso mais. Vocês podem perguntar assim, Rebeca, deixa eu ver aqui o que eu falei. Questão de pontuação. Gente, o que mais implica em pontuação na competência 1 aqui é a questão da vírgula, certo? E aí óbvio que a gente tem as regras básicas de vírgula, mas assim, por que as pessoas têm muita dificuldade com a vírgula? Porque a vírgula é um sinal de pontuação que ela tem muitas especificidades. E assim, por que gramática o pessoal acha que é difícil? Porque um assunto leva a outro. Vou dar um exemplo aqui. Vírgula, regra básica de vírgula, não se separa sujeito, verbo e objeto. Você não sabe o que é sujeito. Você não sabe o que é objeto. Como é que você vai entender? Se o advérbio ele tiver deslocado e ele tiver 3 palavras ou mais, se coloca a vírgula obrigatória no início de frase. O que é advérbio? Você entende? Então, assim, muito dessa complexidade, dessa dificuldade que as pessoas têm com a língua portuguesa, de fato, são muitas regras, como eu já disse, entretanto, uma coisa vai nos levando a outra. E aí, se a gente não tem esse conhecimento prévio, a gente vai acabar ficando perdido. E isso daí faz com que a gente não entenda. Então, assim, outro elemento aqui que eu vou dizer, olha, a vírgula, ela é utilizada para separar elementos de mesma função sintática. Então, um exemplo. Peraí, calma. A vírgula, ela é utilizada para uma enumeração. Como assim enumeração? Vou ao mercado comprar pão, vírgula, leite, vírgula, carne e ovos. Então, perceba que aí eu fiz o quê? Eu fui fazendo uma enumeração dos elementos que eu vou comprar no mercado. Então, assim, uma coisa vai decorrer de outra. Quando você está numa oração coordenada, a vírgula vai anteceder normalmente, não é uma regra, mas normalmente ela antecede ali a conjunção coordenativa. A vírgula separa apostos. A vírgula separa vocativo. Que é aposto, que é vocativo. Então, assim, por isso que a coisa vai se tornando um pouco mais complexa, percebe? Então, não é porque o assunto ele seja tão difícil, mas é porque se você não tem esses conhecimentos prévios, a pessoa vai falar pra você, você não vai entender porque você não sabe o que são os outros, você não tem esse outro conhecimento, né? Ou se tem, tá lá escondido, você, meu Deus, nem lembra. Rebeca, eu nem lembro que eu almocei, comi mais cedo, vou lembrar o que é. Entende? Então, assim, eu percebo que essa complexidade de se entender, principalmente essas regras da gramática normativa, ela é proveniente dessa falta, né, dessa grande lacuna que é o ensino, a educação básica, né, e que a gente vai acabando deixando de lado, vai resolvendo aqui, dando para passar aqui ali numa provinha de português, e aí quando a gente se depara numa redação, que é uma produção que acaba avaliando tudo, né, que ela vai desde as regras gramaticais, da utilização das palavras, da escrita correta das palavras, a você problematizar, argumentar, e aí? Né? Então, ela faz aí um grande apanhado, então isso acaba tornando de fato mais complexo. Então, tem razão das pessoas acharem um pouco mais complexas aí essas regras da língua portuguesa. Deixa eu ver mais aqui. Eu falei de pontuação, falei do hífen, não vou falar as regras do hífen, gente, tá? Mas dê uma olhada, eu falei que era importante dar uma olhada, então façam isso, dê uma olhadinha. E aqui, só para testar aí, agora vamos mostrar isso na prática, né? Como é que isso acontece? Vocês vão perceber aí que eu peguei trechos de redações do Enem, tá? E aí, com alguns erros. Rebeca, vocês vão perceber que em alguns desses trechos existem mais de um erro, tá? E então, mas eu só quero avaliar as palavras que estão destacadas. Então, vamos lá?
Então, aqui tratando daquele primeiro grande bloco dos desvios, tá? Das palavras. Então, vamos aqui. Eu quero que você pense comigo sobre o motivo dos desvios das palavras que eu destaquei aí em cada numeração. Primeiro, poderiam criar uma ONG brasileira. Por que esse brasileira tá errado? Porque brasileira não é um nome próprio, é um adjetivo pátrio, está aí caracterizando a ONG, né? E o adjetivo, ele não começa com letra maiúscula, então aí deveria ser B minúsculo. No segundo ponto, a gente tem ali a expressão muitos, e muitos vai estar errada porque está iniciando uma frase, e a gente já sabe que inicia-se frase com letra maiúscula. Então, esse M deveria estar maiúsculo. Ah, Rebeca, uma besteirinha dessa é erro? É. E aí, a pessoa que erra, um exemplo, que essa mesma pessoa tem errado 4 aí, já não vai tirar 200, tá? Então, a gente precisa se atentar. Na numeração 3, a gente tem aí a expressão urgentes. Olha ali, acento circunflexo no E, não, gente, ó. Não. Bom, no 4, nós temos aí a palavra muitos, que está errada, né? Porque o muitos aqui, como a pessoa colocou, seria muitos, é uma palavra de sílaba. Então, mui tá junto e depois o tos. Vamos aqui na 5. Aumentou, gente, aumentou com L não, né? Aumentou aí com U. A 6 tá certo, estereótipos, passiva, criação, tá certinho. 7, sufocamento. Errado, né? É com U, é sufocamento. Depois a gente tem aqui, ó, primaria. Não é primaria, né, gente? É primária. Então, tá faltando aqui o acento agudo. A Rebeca, mas nesse caso dessa palavra aí, a escrita dela está certa, mas está faltando acento gráfico. É erro? É erro. Por quê? Porque tá faltando acento gráfico. A gente viu aí, um pouquinho antes, que os acentos gráficos, eles fazem parte, sim, dessa avaliação. E na língua portuguesa, os acentos, muitas vezes, é um acento que diferencia uma palavra da outra. Não esqueçam disso, ainda temos esse ponto aí importante na nossa língua, no nosso idioma. 8, às vezes. O às vezes é uma locução adverbial, então ela deveria estar com o acento grave no A, ó. Na 9 também, problema de acento grave, deveria ter junto as empresas, ó, o acento gravezinho. Respeito com a preservação. 10, com a preservação, com o povo não. Aqui tá certinho. Peraí, se vincula a existência de respeito com a preservação dessas comunidades, tá certo. Vamos aqui agora para os erros de desvios. Alguns eu já falei, não vou retomar, mas vou falar de outros. Olha aqui esse 11. Com o tempo, esta nossa população está sendo esquecida. Imagine as consequências fora do normal do problema. A Rebeca tem outros erros ali. Tem, mas eu não quero olhar isso. Só quero olhar esses que a gente destacou. Gente, quando a pessoa traz imagine e fora do normal, né? Sem questão do sentido da palavra imaginação mesmo, fica parecendo que a pessoa tá falando com a gente aqui num diálogo, uma conversa. Nem parece que eu tô lendo algum texto dissertativo argumentativo, porque ele traz aí uma subjetividade, né? Então, não façam isso. Olha a informalidade. Olha, essa 12 é muito interessante. Por que a expressão os indígenas e os quilombos está errado? Tempo. E aí? Por quê? Me diga aí. Quero ver. Porque, olha a questão da gente escolher a palavra que a gente vai utilizar. Quando a gente fala os indígenas e os quilombos, os indígenas, a gente está falando das pessoas. Percebe? Então, quando você fala de indígenas, você não está falando da aldeia, você está falando da pessoa, certo? Agora, quando você fala de quilombos, você está falando do lugar, certo? Então, aqui, das duas, uma. Ou a pessoa colocaria os indígenas e os quilombolas, ou traria
as comunidades indígenas e os quilombos. Porque quando fala de comunidade indígena, você já está trazendo a questão do lugar, né? O lugar ali que eles vivem em comunidade. Percebe? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas escolhas lexicais, com as palavras, porque por mais que a gente entenda o que a pessoa às vezes quis dizer, e às vezes na ansiedade, no nervosismo ali de estar fazendo aquela prova, né? Com tanta expectativa que foi gerada, ela se engane e erre, mas isso é um erro que o corretor vai computar. É erro, tá errado, ele avalia o que tá escrito. Essa 13, então, é péssima, ó. Como utilizar o trabalho de pescadores sem prejudicar a nossa natureza e crianças e o adolescente de forma bem família. Totalmente informal isso aí, né? De forma bem família, não dá. Aqui, uma coisa que eu vou chamar sua atenção aí na 13, que é interessante. Olha o que essa pessoa faz. Essa pessoa, provavelmente a oralidade dela, ela sempre acentua que eu digo no sentido de estar evidenciando na oralidade esse A final, né? Ao invés de falar como utilizar o trabalho de pescadores sem prejudicar a nossa natureza, perceba que ela, para fazer essa marcação tônica, que aqui seria só com R, utilizar, ela coloca o acento agudo, né? E aí eu prevejo que essa redação toda, ela vai fazer isso, porque ela fez com utilizar, fez com prejudicar também. Bom, então é isso, tá? Eu espero que, por mais que eu tenha trazido os aspectos que são cobrados na competência 1 com base no Barema, eu espero que você perceba o quão é importante a gente se atentar. E você, se percebendo que você está num processo de estudo, então você consegue se olhar, consegue saber como é que você está aprendendo e consegue saber suas dificuldades. Eu espero que com essa aula de hoje, né, que foi uma aula extensa, assim, eu não parei, que você consiga perceber quais são as suas dificuldades e vá atrás de saná-las. Porque você percebeu que tem muita coisa que é cobrada nessa competência 1 e se a gente não der uma atenção, a gente perde feio nessa competência e a gente se distancia 200 pontos do nosso tão querido 1000. E eu tenho certeza que não é o seu caso, beleza? Bom, como esse bloco foi puxadão, foi um bloco de um minuto, ó, queria 1 minuto, de 1 hora assim, corrido, vamos fazer a nossa indicação de leitura, né? Bom, a minha indicação de leitura de hoje esse livro não tá mais com cheirinho de livro novo, mas a minha indicação é uma indicação maravilhosa. Torto Arado. Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, que inclusive já lançou um outro livro que eu ainda não li. Foi vencedor dos prêmios Oceanos e Jabuti, um dos maiores prêmios literários aqui do Brasil. Assim, é muito bacana essa história. Nossa, gente, é sério. Eu sei que parece um pouco clichê, né? Assim, a gente falar, já que ele foi um best-seller aqui do Brasil, vendeu muito, muita gente estava falando dele, fazendo resenha, comentários desse livro. Mas, assim, no mundo no qual nós vivemos hoje, onde as vidas importam, né? Onde vidas negras importam, e aqui, assim, não que outras, toda a vida importa, mas a gente está falando de um país, né, trazendo esse recorte brasileiro, onde mata a população negra, assim, só por ser negro, né? Então, é importante que a gente tenha referências, que a gente consiga entender essa dinâmica, consiga entender o que está por trás dessas mortes, também é importante. Então, assim, esse livro Torto Arado é um livro, assim, maravilhoso. É um livro que nos dá uma visão bem sensível, forte, ele é forte. Eu chorei lendo esse livro, fala de 2 irmãs aquelas, e assim, é uma leitura maravilhosa, muito boa mesmo. Eu particularmente gostei muito, e assim, sabendo que o tema do Enem é um tema que tá na essência, né, do Brasil, vai que seja alguma coisa que você possa utilizar, que tem aqui a partir dessa conjuntura. Então, assim, super recomendo, minha recomendação de hoje, para fechar o nosso bloco 7 com chave de ouro, é Itamar Vieira Júnior com Torto Arado.
beleza? Por hoje é só, pessoal. Então, até a próxima aula. Desistir não é uma opção. Estamos juntos, mesmo distante. Eu tô com você, tá? Nessa jornada. Essa jornada não é sua sozinho, tá? A gente tá aqui torcendo para que você consiga alcançar seus objetivos, beleza? Então, até nossa aula 8. Fique comigo que a gente está chegando no finalzinho da nossa jornada, mas no início de muitas outras que virão, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.